Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à quarta-feira, dia que a gente tem nossa série, né, Minutos com a Joana. Queria pedir desculpa por vocês por não estar presente às 19 horas, só que aconteceu um imprevisto aqui em casa, mas nada que não possa ser resolvido, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana, junto com a Jada a gente gera conteúdo aqui com vocês, então fiquem atentos ao feed, a history. Tem muita coisa boa rolando, tá? Todas as segunda-feiras a gente tem a leitura do Fonte Viva, né? Essa segunda-feira já esteve aqui com vocês. Às quartas-feiras nós temos o Minutos com a Joana, que é isso que vai acontecer agora. Às quintas-feiras, que no caso é amanhã, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. A gente tá no capítulo 6 da vida espiritual, então a gente vai falar um bocado de coisa aí da vida espiritual. A gente vai falar sobre alma gêmea, a gente vai falar sobre simpatia e antipatia entre os espíritos, sobre o dia de finados, sobre funeral, sobre, enfim, todo esse lance que vai da vida espiritual. E quinzenalmente, uma semana sim, uma semana não, nós temos o Clube do Livro, que quem conduz é a Jade, né, junto com o Vinícius do Sou Espírita Amapá e o Pedro do Eu Espírita, que eles estão trazendo para vocês o Clube do Livro Espírita nas Voragens do Pecado. Tanto o Clube do Livro como o Livro dos Espíritos, vocês têm um link na bio, onde vocês podem ter acesso aos grupos, ter acesso ao conteúdo que a gente gera lá. Fiquem bem à vontade para estar junto com a gente. E nesse sábado eu vou fazer uma live, né, que ela se chama Cantinho com Amigos, em que eu vou estar com o Patrick, do Eu Espírita, seu nome Eu Espírita, e a Graça, do Sertão Espírita, que você já conhece, né? Já fez live aqui com a gente, que a gente vai falar sobre mediunidades. A mediunidade, para que serve, né? A gente vai trazer alguns casos de médiums e mediunidades presentes no livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier, para a gente refletir sobre o exercício da mediunidade pautado na vivência desses médiums e o que a gente pode fazer, né, em relação a isso, em relação a esses depoimentos, o que a gente pode fazer para não passar por esses mesmos deslizes que esses médiums passaram. Vai ser sábado às 8 horas da noite, então vocês já estão convidados a fazer parte também desse momento aqui com a gente. Então, sem mais delongas, né? Esse é o livro que eu uso, Vida Feliz, tá? Tá aqui. A mensagem de hoje é a mensagem 31. Eu não leio antes, justamente pra gente estar junto nessa, né? Então, vocês podem colaborar, vocês podem também falar de onde é que vocês estão falando, o nome de vocês, o que é que vocês acham, a opinião de vocês em relação à leitura, tá certo? Vamos lá, mensagem 31. Meu nome é Ana, né? Eu falei, né? Paraibana, moro aqui em Marabá do Pará. Mensagem 31. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados ou pelo menos contornados se os homens mantivessem o espírito da boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz esclarecerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então, Joana, né, me chamando nesse espírito de pacificador. Quarta-feira passada, junto com a Sabrina, vocês viram a questão dos vícios, né? Dos vícios. Para quem não teve acesso, vão lá no IGTV que tá lá salvo, vão lá no canal do YouTube que também tá lá, né? A gravação. E hoje ela tá falando sobre paz. Joana nos chamando a ser pacificador, de ser aquela pessoa, né, que busca a paz, que busca a harmonia, que busca o equilíbrio. E ela pede pra gente ser pacificador onde a gente estiver. Onde a gente estiver, que a gente estimule a paz, que a gente busque viver em paz.
E nesses momentos, né, tão conflituosos que a gente vive, assim, que a gente tem que se posicionar, porque é necessário que a gente se posicione sobre diversas situações no nosso dia a dia, que a gente mesmo precisando se posicionar, que a gente busque a pacificação e não um discurso de violência, que agrava ainda mais a situação, em vez de trazer esperança, né, trazer assim bom ânimo, não, vamos lutar um bom combate e bora. Mas não vamos usar as mesmas armas, a gente vai usar umas armas diferentes. E eu acho que foi no livro Perturbações Espirituais, se eu não me engano, do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda pergunta assim, por que os maus eles são tão barulhentos, né, assim. E o Espírito fala para Manuel Filomeno de Miranda, porque o bem, ele usa armas diferentes. Enquanto o mal, ele precisa esbravejar, ele precisa se fazer presente, né? Precisa ser visto, tem essa necessidade de ser olhado, né? De causar alvoroço. O bem, ele age de uma forma tranquila, de uma forma não passiva, mas ativa, porém com as armas diferentes, que o Espírito diz, age com o amor. E adivinha quem é que vence no final, né? Obviamente que essas pessoas que são endurecidas hoje, que usam da violência para perseguir, né, para causar tantos danos, eles irão, pela trama mesmo de destino, fazer essa colheita. Né? Elas vão colher no determinado momento, no momento mais oportuno. Por isso que algumas das vezes que eu coloquei na enquete, se vocês achavam ou não que impunidade existe, com o Espiritismo a gente passa a ter certeza que a impunidade ela não existe, porque não há como a gente fugir do nosso destino, não há como a gente fugir de nós mesmos, né? Por mais que a gente tente fugir disso, não há como, porque um dia o sepulcro vem, o desencarne vem, não há como a gente burlar as leis divinas, né? Então, com o Espiritismo a gente passa a ter a certeza de que a impunidade ela não existe, porque em algum momento a gente vai se colocar de frente a frente com todos os nossos débitos. E esse clube do livro que já está conduzindo com os meninos nas oragens do pecado, ele é um exemplo muito clássico de como um ato que você julga, um ato contra a sociedade, né, que seja responsável pela morte de uma sociedade, ela repercute em séculos e séculos e séculos de reparação. E olha que as pessoas envolvidas não fizeram nem tanto assim, tantos agravos como outras pessoas em posição de poder. E passaram nas voragens do tempo, né? Séculos e séculos e séculos de reparação. Então, olha só, né? O Espiritismo nos chama muita atenção em relação a isso. Oi, Rafa. Boa noite. Então, a Joana de Ande fala, olha, onde você for, o que você estiver fazendo, onde é que você se encontra, busca ser a voz da pacificação. E ela continua assim, que os tumultos, né, que estão à nossa volta, as lutas que a gente vê sendo travadas em todas as partes, poderiam ser evitadas, ou pelo menos contornadas, né, se a gente mantivesse um espírito de boa vontade, um bom espírito de cooperação, um olhar mais empático, né, mais atento às necessidades uns dos outros, porque equidade é diferente de igualdade, né? Equidade é tratar todo mundo igual conforme as suas necessidades. Então, minhas necessidades não é a mesma necessidade de que um morador de rua, por exemplo, ele precisa de uma atenção maior, precisa de mais recursos para ter uma vida mais digna. Então, ela disse assim que muitos desses entraves, desses embates que a gente vê na nossa sociedade, até dentro do nosso próprio lar, desse contornar se a gente tivesse um pouco mais de boa vontade de lidar uns com os outros, né? Se a gente tivesse um bom senso, se a gente tivesse ética, se a gente tivesse um pouco mais de moral, possivelmente a gente não estaria vendo todo esse desastre acontecendo no nosso país, de mais de 500, meio milhão de mortos, né? Desde o começo da pandemia, e tantos outros escândalos, né? E Jesus já dizia que o escândalo é necessário que ele venha, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for porta-voz do escândalo. Kardec também tem uma passagem muito bacana no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre sofrimento,
Sensações, percepções e sofrimento dos espíritos, que ele diz que muitos dos nossos sofrimentos, a raiz da causa está em nós. Se a gente fosse um pouco mais previdente, se a gente fosse, se contentasse com aquilo que a gente tem, se a gente não tivesse a vaidade, né, querer monopolizar os bens, as coisas, tudo ao nosso redor, a gente se pouparia de muito sofrimento. Então, olhe só a reflexão que Kardec traz, né, sobre como é meu comportamento diante da minha vida, né, afinal de contas. Como é que eu tenho aproveitado a minha encarnação? Será que eu estou trabalhando para ter riquezas espirituais ou riquezas materiais? O que é que vai pesar, afinal de contas, quando chegar a minha hora derradeira? E meu marido, né, ele diz que não é dono da frase, mas ele é dono sim da frase. Ele diz assim, que a gente é tão pobre, tão miserável, que nem o nosso corpo físico é nosso. Nem o nosso corpo físico. Um dia a gente vai desencarnar, vai voltar para o corpo espiritual, não vai levar o corpo vai virar pó. E a gente passa, às vezes, uma encarnação inteira brigando pelas coisas, brigando por títulos, brigando para ter mais, ter mais e ter mais. E quanto mais a gente tem, mais falta para quem precisa. Como o Emmanuel disse para Chico, né? Para que um homem quer mais que uma casa? Ele precisa de mais? Ele é um só. Por que ele precisa ter duas casas se ele é um só? Se o homem só tem um corpo, por que ele precisa de tantos pares de sapato, né? Precisa de tantas casas com tantos compartimentos. Quando Chico se queixava da vida humilde que ele levava, né? Aí Emmanuel sempre dizia, mas para que você quer mais do que você já tem? Você tem um lar confortável, né? Você não falta nada. Então por que essa sede, né? Essa angústia? Por que essa tristeza? Aí Joana continua, né? Uma ofensa silenciada, ou seja, a gente buscar silenciar a ofensa, uma agressão em que a gente desculpa, que a gente releva, né? Um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chama de ódio. Então, eu sei que é muito difícil, né? Principalmente quando a gente é magoado tantas vezes, quando a gente é vítima tantas vezes, né? Sem motivo aparente. A gente sempre está na posição passiva de silenciar, de desculpar, de ser o bonzinho, né? Que tudo releva. Eu sei que a gente não tem condições de ser assim o tempo todo. E tudo bem, a gente não precisa ser. O importante é que a gente exercite essa questão. Não é deixar o outro fazer o que quiser com você. Você conhecer seus limites, colocar os seus limites na mesa. Mas o principal é não retribuir da mesma forma que aquela pessoa está agindo com você. Não ser como ela, não ser mais uma porta fechada, né? Se aquela pessoa não está receptiva a você, se ela não lhe corresponde aos seus valores, nem aos seus ideais, nem à sua forma de ser, nem de viver a vida, paciência, deixa ela lá, continua a sua vida. Tranquilo. A gente não é obrigado de carregar nenhum peso a mais. Carregar ninguém nas nossas costas, né? Cada um é responsável pelo seu próprio destino e nós somos responsáveis pelo nosso. Então, não há nada de errado da gente encerrar ciclos de amizade, encerrar ciclos de relacionamento, se afastar um pouco, ter um tempo só para nós, do que estar insistindo em algo que realmente faz mal para a gente, que faz justamente essas chamas de ódio arder, né? Porque eu não sei se vocês já sentiram ódio, sentir raiva é diferente de sentir ódio. Ódio, quando a gente sente ódio, é como se fosse realmente uma chama ardendo dentro da gente, é algo que queima, é algo que, como se fosse ácido dentro da gente, é uma sensação muito ruim, tá? Então, se a gente não quer sentir essas sensações, que a gente não faça parte deste meio. Deixe as pessoas nas confusões dela. A gente precisa ficar em paz, tá? Aí ela encerra dizendo: confia na força da não violência e a paz esflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então ela disse assim, olha, investe nisso aí, investe na não violência. Não violência, não só a violência física, mas também a violência verbal, né?
a violência de pensamento, a violência toda psicológica, né? Que a gente invista em não ser violento, em qualquer aspecto. E a gente vai sentir essa paz florescer. Talvez a paz não vai estar ao nosso redor, né? nas nossas relações sociais. Mas a paz vai ser uma paz íntima, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de não ter culpa, a sensação de que, ok, eu dei meu máximo, eu fiz o que eu pude, minha consciência está zerada, minha consciência está tranquila. E o coração, né? Essa paz florescerá tanto em mim como todos aqueles que estão à nossa volta. Um coração em paz, né? A casa tende a ser pacífica. E aí dessa casa, os vizinhos, a rua, já pensou, né? Se cada família, se cada ser pertencente daquela família buscasse a pacificação, como é que seria o clima ao nosso redor? Como será que seriam nossas relações sociais? Bem melhores, né, que hoje, né? Vocês estão caladinhos. Espero que Joana de Ângeles, ela traz uns assuntos que tem umas mensagens que são bem difíceis, né? Porque a gente está vivendo num momento social, né, humanitário, que a gente precisa se posicionar muitas vezes, né? E às vezes a gente vê aquelas notícias na internet que nos causa esse calor, né? Essa chama da raiva, do ódio, que faz a gente até perder um pouquinho da paciência, né? E a gente acaba deixando o comentário assim bem ácido, bem ruinzinho. Então que a gente possa né, se policiar mais em relação ao que a gente pensa, em relação ao que a gente fala, né? Tem pessoas que estão abertas ao diálogo para conversar com você, então ótimo, beleza, vamos conversar. Mas tem outras pessoas que nem abertas a isso estão. Elas vivem tão armadas que qualquer ideia, ao contrário, elas explodem, elas são violentas, né? Elas não conseguem manter um diálogo tranquilo, pacificador. Então é uma pessoa que você sabe que não vale a pena, né, você gastar suas energias que você tanto se esforça, né? E é isso, pessoal. Vocês ficaram caladinhos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso encontro de hoje. Só para reforçar o convite, amanhã tem o estudo do Livro dos Espíritos. Para quem quiser participar lá no Meet, vai lá no link que tá na bio. E sábado eu volto aqui com vocês para fazer o cantinho com amigos. Fiquem atentos ao feed, à history e não percam, tá bom? Então, um beijo. E a gente se vê agora amanhã para quem participa do estudo. Ou sábado para quem for acompanhar a nossa live compartilhada aqui. Tchau!